O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grande grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a fé, motivada por uma oração sincera, é capaz de remover montanhas, é capaz de expulsar todo e qualquer demônio de nossas vidas, e que assim seja. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus estava lá na montanha, onde ele havia se transfigurado, diante de Pedro, João e Tiago, e agora, ao descer da montanha, ele encontra ali os discípulos rodeado por uma multidão, e aquela multidão ali questionando, discutindo, e quando Jesus pergunta, a resposta é esta: "O meu filho está possuído por um espírito mudo, e os teus discípulos não deram conta de expulsar o menino, de expulsar o demônio. Se o Senhor tem poder, se o Senhor puder, expulsa o demônio do meu filho. Se eu posso, tudo podemos quando é motivados pela fé. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me chama a viver uma fé viva
em Deus ressuscitado. Olha, meu querido irmão e irmã, a fé remove montanhas, a fé expulsa todo e qualquer demônio de nossas vidas. E aqui Jesus, então, expulsa esses demônios. E o pai, da criança vai dizer: Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Na realidade, ele estava ali vacilando, É assim, muitas vezes acontece conosco. Tem hora que a gente fala que tem fé, mas tem hora que a fé da gente está tão fraca, está tão pequena, não é mesmo? Olha, nós precisamos estar sempre em sintonia com Jesus. Nós precisamos estar sempre em oração com Jesus. Sempre, diuturnamente, clamar a Deus, interceder a Deus, fazer jejum, fazer orações. Está, meus queridos, constantemente em oração, porque os discípulos estavam longe de Jesus, porque Jesus estava lá na montanha e eles se sentiram fracos, fora de Jesus, não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, mas agora que Jesus está com eles, Jesus expulsa os demônios. Depois questionam, não é? Os discípulos questionam Jesus em casa: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus vai dizer: olha, esse tipo de demônio, esse tipo de espírito mau, eles são expulsos com jejum, oração e muita fé. Olha, meu irmão, minha irmã, quantas coisas você já pediu a Deus e você ainda não conseguiu? Quanta coisa quanta intercessão você está fazendo agora a Jesus e você não está conseguindo, porque a sua fé está muito pequena. A tua fé está igual a esse pai, ao pai dessa criança. Eu tenho fé, Senhor, mas aumenta a minha fé. É esta, meus queridos, talvez a oração mais importante para nós hoje. Dizer para Jesus com humildade: Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé para que eu possa me libertar dos meus problemas, das minhas angústias, dos meus sofrimentos, desses espíritos de fraqueza que me invade, desses espíritos de depressão que me ataca, desses espíritos que às vezes me levam a pensar até mesmo em suicídio. Oh, meu querido irmão, oh, minha querida irmã, como está a sua fé? Como que você acredita que Jesus verdadeiramente é o caminho, é a verdade, é a vida? Como que você coloca toda a sua esperança em Jesus? É motivados pela fé, com orações que brota de dentro de nós, é que nós iremos alcançar de Jesus a cura, os milagres, a solução para todo e qualquer problema nosso, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, dê seu like, passe esta mensagem àqueles que estão aí sem fé, passa esse vídeo para aqueles que estão precisando de uma palavra de encorajamento, para que eles percebam que é só pela fé e oração que nós iremos vencer todo e qualquer demônio, que nós iremos vencer todo e qualquer espírito mau que queira entrar em nós, que queira entrar em nossas famílias, que queiram nos derrubar. É pela oração, meus queridos, e pela confiança em Jesus, que é caminho, que é verdade, que é vida, que nós teremos vida e vida eterna, amém? Que assim seja, amém.